Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje a gente vai falar de um indicador que é muito importante, com certeza você já ouviu falar alguma vez na vida, e se você não acompanha, você vai passar a acompanhar, que é o ponto de equilíbrio. Quantas vezes você já não se perguntou se sua empresa, num determinado mês, num determinado período, deu lucro ou prejuízo e não sabia exatamente a resposta, porque ou você não tinha os dados ali em mãos, ou você realmente não faz nenhum controle básico do teu negócio. Ou então, que meta estabelecer para o seu time comercial, que faturamento que sua empresa precisa ter, né, um faturamento que seja coerente com o que você deseja. Enfim, são questões que poderiam ser facilmente respondidas se você soubesse esse único indicador que é o ponto de equilíbrio. Eu falei único indicador, mas na verdade o ponto de equilíbrio existem alguns tipos, tá? Eu vou falar aqui de dois tipos que para mim são os principais, são os tipos de indicadores que eu costumo acompanhar com os meus clientes, que a nossa equipe acompanha com os seus clientes, que é o ponto de equilíbrio financeiro e o ponto de equilíbrio econômico. O ponto de equilíbrio também é chamado de break-even, eventualmente. Você já deve ter ouvido falar esse termo, break-even. É o termo em inglês desse mesmo termo, é a mesma coisa, pode confiar e segue o jogo. O ponto de equilíbrio financeiro, ele vai te passar exatamente, é um cálculo muito simples que vai te passar exatamente o faturamento que sua empresa precisa ter para não ter lucro nem prejuízo. Aí você vai me perguntar: Pô, Will, mas é só basicamente eu saber quanto que eu tenho de gasto e eu já vou saber que eu vou precisar do mesmo faturamento para honrar aqueles pagamentos? não, na verdade não. Eu vou te falar que se você seguir essa estratégia, provavelmente você vai passar a ter prejuízo. Então, na verdade, o ponto de equilíbrio ele vai te dar de fato o valor que você precisa ter, mas você vai ter que acompanhar isso também ao longo do tempo. Então, eventualmente, se você aumentar suas despesas fixas, principalmente, você vai ter que precisar de um incremento muito maior do que o valor que você aumentou de despesa, tá? Por isso a importância também do controle de custos. O ponto de equilíbrio ele vai te dar exatamente esse faturamento, ou seja, o mínimo que sua empresa precisa faturar. E o ponto de equilíbrio econômico, ele vai te dar exatamente o valor que sua empresa precisa faturar para você ter o seu lucro desejado, para ter o resultado desejado. Afinal de contas, a gente não trabalha, não se arrisca, não faz tanto para ficar no 0 a 0. A gente também precisa ter lucro. Esse lucro que vai ser reinvestido no negócio, esse lucro que vai servir também de reserva para a empresa, esse lucro que vai servir de distribuição para os sócios, enfim. Esse lucro que você desejar, que você entende que para o teu negócio ele é coerente, que ele é o lucro que faz sentido para a tua empresa. Você vê a importância, tanta coisa que a gente pode ter com um único indicador. Ele vai te facilitar em inúmeras situações e eu vou te mostrar exatamente como você vai fazer o cálculo dele agora. Bom, eu montei aqui uns dados de uma empresa hipotética, né, um DRE aí. Para quem ainda não sabe o que é um DRE, vai no nosso vídeo, tem um vídeo no canal falando exatamente sobre o que é um DRE e como você faz para estruturar o seu DRE. Não é aquele que a contabilidade envia, que muitas vezes é um DRE mentiroso, que você nem olha e nem a contabilidade sabe se está certo, porque ela também não tem as informações que você precisa. Esse DRE é um DRE preciso, um DRE que você vai usar para gerenciar a sua empresa, não é o DRE da contabilidade. Se bater, perfeito, mas é muito raro, principalmente pequena e média empresa, esse DRE ser o mesmo da contabilidade. Se você não sabe, clica aí no link e assiste ele antes até de assistir essa aula aqui. O DRE a gente começa, né, a estrutura do DRE a gente começa sempre avaliando qual é a nossa receita operacional bruta, ou seja, a receita advinda da minha atividade fim de negócio. Então nesse caso aqui, vamos supor que seja um comércio e aí eu tive de vendas de mercadoria R$100 mil em um determinado mês. A gente já sabe que, né, de uma parte que a gente vende, uma parte já fica para imposto, outra parte fica em despesas ali para pagamento da venda. Então, vamos supor que nesse caso eu tenha 5 mil de imposto, 2 mil de taxa de cartão, vai gerar para a gente uma receita operacional líquida de R$93 mil. Aí eu já sei que eu tenho, além dessas deduções, alguns custos, são custos da própria produção daquilo que eu vendi, que eu também tenho que descontar, porque se eu estou vendendo e estou tendo aquele custo, eu tenho que descontar daquela venda. Quais são esses custos? Aqui é um exemplo bem enxuto, aqui, bem prático, eu coloquei só dois, insumos e mão de obra, que vão gerar para a gente uma margem de contribuição de R$33 mil, que também é outro indicador muito importante que você precisa acompanhar mensalmente, pelo menos no teu negócio. R$33 mil, uma margem de 33%. E aí, eu vou ter todas as minhas despesas fixas. Então, passado aí essas deduções, que normalmente são custos e saídas variáveis no negócio, né? Ou seja, quanto mais eu vendo, mais eu tenho custo, eu vou ter minhas despesas fixas, que não estão atreladas exatamente a uma unidade produzida ou vendida. Coloquei aqui num exemplo hipotético, administrativas R$15 mil, marketing comerciais 5 mil, gerais R$1.000, dando então resultado, um lucro operacional para a empresa de R$12 mil no final do mês. Ou seja,
apenas 12%. Então, de tudo que eu vendi 100 mil, tive lucro de 12. Ah, Will, mas isso é bom ou ruim? Depende do seu negócio, depende do que você tem de estratégia para a tua empresa, depende de alguns fatores, né? Para um comércio, a gente diz que pelo menos 15%, mas para uma indústria, por exemplo, já seria uma boa margem, tá? Então vai depender um pouquinho do teu negócio aí. Sempre importante você ter esse conhecimento também de mercado e buscar informações de como é a média do seu mercado, quais são os índices de referência do teu negócio. Fechou? Então, apresentado o DRE, agora a gente vai partir de fato para o cálculo do ponto de equilíbrio primeiro financeiro, ou seja, qual é o faturamento que eu preciso ter para ficar no 0 a 0, e é muito simples, muito rápido, muito fácil, desde que você, obviamente, tenha já os números do seu negócio em mãos. Como é que você vai fazer isso? Opa, empresário, eu sei que você está assistindo esse vídeo, mas eu não poderia deixar de fazer uma pequena pausa para falar sobre uma solução que pode mudar de vez a sua rotina e as finanças da sua empresa. Já pensou em ter a gestão financeira da sua empresa executada de maneira profissional, sem ter que gastar o seu precioso tempo com conciliações bancárias, controle de pagamentos, recebimento, criação de relatórios e por aí vai? Pois bem, a Valorize é uma empresa de BPO financeiro que conta com uma equipe experiente para executar toda essa rotina financeira por você e ainda oferecer apoio consultivo mensal para te ajudar na gestão do seu negócio. São profissionais e ferramentas para você saber absolutamente tudo o que está acontecendo com o dinheiro do seu negócio e tomar as decisões corretas. É como se sua empresa aí criasse quase que instantaneamente uma estrutura financeira digna de uma grande empresa, por um valor muito dentro da realidade do seu negócio. Então, se sua empresa tem entre 10 e 50 funcionários, aponta o celular para o QR Code na tela ou clica no link da descrição do vídeo e já chama um consultor para te ajudar. E se você mencionar que chegou por eles através desse vídeo, você ainda ganha um desconto exclusivo. Bora transformar a sua empresa em uma empresa exponencial. Agora vamos voltar para o conteúdo? Fechou. Então, apresentado o DRE, agora a gente vai partir de fato para o cálculo do ponto de equilíbrio primeiro financeiro, ou seja, qual é o faturamento que eu preciso ter para ficar no 0 a 0, e é muito simples, muito rápido, muito fácil, desde que você, obviamente, tenha já os números do seu negócio em mãos. Como é que você vai fazer isso? Você vai basicamente fazer a soma das suas despesas fixas e dividir pela sua margem de contribuição. Nesse caso aqui, nessa empresa, a gente precisaria ter um faturamento de 63.636,36. É um número meio cabalístico assim, né? Mas vamos conferir se vai dar certo? Se eu faturasse isso com essa estrutura, eu ia ficar no 0 a 0. Minha empresa não teria tido lucro. Legal, então você já sabe que o mínimo que a tua empresa precisa faturar é isso. Supondo que meu ticket médio seja, colocar aqui R$600, isso significa, se eu pegar esse meu faturamento desejado e dividir pelo meu ticket médio, significa 106 unidades vendidas. Pô, que legal, você já sabe exatamente o número de vendas que você precisa fazer no teu negócio dentro daquele ticket médio para atingir aquele faturamento mínimo necessário, legal? Agora vamos para o econômico, afinal de contas eu não quero ficar no 0 a 0. William, eu quero ter um lucro de R$20 mil por mês na minha empresa. R$20 mil é um lucro que deixaria satisfeito, eu conseguiria guardar, conseguiria reinvestir, conseguiria pegar uma parte de distribuição para mim também. Como é que é feito esse cálculo para a gente descobrir o ponto de equilíbrio econômico? Eu vou fazer a mesma coisa, basicamente somar as minhas despesas fixas com o meu lucro desejado, vou somar tudo e vou dividir também pela minha margem de contribuição. Nesse caso aqui, se eu faturar 124.242,42, eu vou ter 20 mil de lucro. Vamos testar? Resultado de 20 mil de lucro, uma margem de 16%. Pô, aí já interessante, é uma margem legal. Ah, William, esse lucro é bom, é muito ou pouco? Também é relativo, você vai entender também se o seu mercado permite você ter um lucro maior ou não. E também aquilo que é necessário para você naquele momento. Então, cada empreendedor tem o seu desejo, o seu objetivo, é importante você ter ciência disso também para colocar isso dentro do teu planejamento aqui de faturamento. Traçando uma meta para o comercial, quantas vendas eu preciso fazer? Vou pegar esse faturamento e vou dividir pelo meu ticket médio. Basicamente vai dar aqui 207 unidades. Então, se eu vender 106, eu fico no mínimo, fico no empate. Acima disso eu já começo a ter lucro, e se eu vender 207, eu vou chegar num lucro de 20 mil reais, que é o que eu quero. Então você vê quantas informações, quanta facilidade que a gente tem com esse único indicador financeiro que a gente está dividindo em duas partes aqui. Então é um indicador que você precisa ter na ponta da língua, e se você não controla, se você não tem o DRE, passe a fazer, porque isso vai facilitar para você ter esse e outros indicadores aí no seu negócio. Combinado? Pessoal, é isso, espero que vocês tenham gostado, tenham entendido esse conceito que é tão importante de acompanhar. Se você gostou, realmente
dá um like aí, vou ficar muito contente de saber que você gostou. Quer saber, tem dúvidas ou dificuldade em algum outro indicador? Manda nos comentários, eu vou ler, a gente vai fazer um vídeo explicando para você, de fato, né, conseguir levar a tua empresa para o sucesso, conseguir ter uma empresa que se cresce, se desenvolve com saúde financeira em dia, com você tendo tranquilidade e qualidade de vida também. Gente, é isso, se inscreva no canal e acompanhe nossos próximos vídeos. Um grande abraço e tchau, tchau.